com essa própria agulha eu estou fazendo as partes mais escuras assim, da caveira. Então, vocês podem ver uma figura de caveira bem legal, né? Aqui. Muito detalhada, bastante textura. Tem uma luz muito boa batendo em cima dela, isso é muito importante também. Todo desenho que vocês forem fazer, qualquer tipo de imagem que tenha uma resolução, claro, boa, não é algo muito fácil, né? Às vezes a gente tem que a gente mesmo fotografar ou ter livros, né? Mas geralmente com a luz e sombra muito boa, isso aí vai deixar teu desenho, sua tatuagem com certeza mais bonita ainda, né? Quanto mais você enriquecer o teu projeto de detalhes, vocês conseguem ver que não é complicado de fazer os detalhes, né? Você só tem que ter paciência, ter a referência do lado, desenhar, né? Como eu já disse algumas vezes também, quando vocês viram um processo de desenho na pele, né? O que eu faço é um processo de desenho, né? Como eu disse a vocês, eu fiz tudo com a linha, naquela parte toda da boca, dos dentes e tudo, e agora eu estou fazendo com a Magno, né? Como eu disse, na linguagem da tatu, dando uma lavada agora, tirando algumas sombras, algumas luzes, né? Como eu havia dito, com uma tinta bem clara, mas fica bem bonito, porque você deixa a luz realmente onde realmente tem luz, entendeu? Essa eu já estou usando uma linha um pouco mais grossa. Crio o de 9, como eu já disse, 9 e 7 são bem parecidos mesmo. É sempre bom você experimentar, né? Todo tipo de agulha que você tiver para você ver o que facilita o teu trabalho, né? Como eu disse também, eu sempre sigo o desenho, mas é algo que eu já tatuei bastante. Então eu trabalho um pouquinho solto, assim. Acho que quando você faz algo assim, com uma linha um pouquinho mais teu estilo, você acaba podendo se soltar um pouquinho mais, né? Sempre acompanhando a referência, mas com uma pegada bem pessoal, né, de cada um, né? Como na caveira tu pode colocar algumas crateras a mais, se você queira, se você quiser detalhar algumas coisas a mais, não sei. O que eu quero dizer é que não é um retrato, né? Não é uma foto que você tem que seguir ao pé da letra todos os detalhes. Então já é algo que eu trabalho há um tempo e eu tenho a confiança, né, a credibilidade dos clientes que sempre confiam no que eu vou fazer, me dão claro a ideia que eles querem e em cima disso eu tento criar algo. A gente sabe que hoje em dia ainda mais realismo, né? Tem muitas imagens que a gente consegue pela internet e muitas referências iguais, né? Como a gente vê muito de leões ou de estátuas ou poseidons, mas a gente sempre tem que tentar em cima disso criar algo, né? Então isso aí eu tenho que agradecer bastante que a maioria dos meus clientes me deixam bem à vontade nessa questão. Claro, com o toque deles e tudo, com o direito total deles, né? Por ser quem vai ter a tatuagem, né? Mas te dando um voto de confiança que você vai conseguir fazer algo até melhor do que o esperado. Eu acho que a nossa questão, eu acho que é a nossa maior vitória, né? O cliente poder procurar a gente para fazer algo na nossa linha, né? E que ele te dê essa confiança, né? E que melhor ainda, pague bem por isso, né? Então,
Eu estou marcando o dente, mas como eu disse a vocês, depois eu uso alguma agulha mais grossa para subir um pouquinho mais, para poder diferenciar, né, a parte do macaco com a caveira. Como eu disse, eu sempre tenho essa preocupação com a cicatrização também, então acaba que essa linha um pouquinho mais grossa depois vai ajudar nesse processo a se ver melhor, né, quando tiver ela cicatrizadinha. E dessa posição tu já começa a ver a caveira já saindo, assim. E olha que ainda nem foi feito o olho, né, nem nada. Então vocês vê que funciona, sabe? E, e como eu tô falando, eu tô passando tudo que eu faço. Eu quero que você que esteja assistindo esse vídeo pegue tudo de bom e jogue no teu trabalho. E alguma coisa que vocês acharam que talvez não funcione tão bem, tudo certo, para mim está funcionando. Mas eu acho que, como eu disse, eu estou aqui para poder ensinar como eu faço, mas não estou aqui para dizer que tem que fazer do meu jeito, assim. Eu acho que vocês têm que pegar tudo de favorável, assim. Tudo esse lance da blocagem que eu estou falando, o lance da textura, você fazer textura, o lance das agulhas, vocês testarem mesmo a agulha, sabe? Como eu disse, tem essa gama, mas tipo uma gama também simples, eu consigo tatuar bem. Que não é uma regra, é uma gama simples, eu usei 8 aí, mas uma gama simples de 4, 5 agulhas, uma de 5, uma bucha de 9, uma Magnum de 9, uma 13 e uma 17 Magnum também. Você tem 5 ali, você também faz tudo com elas. Né? E como eu disse, como a Cheyenne é um material de muita qualidade, mas no Brasil ainda o acesso, por ser um pouco difícil, ainda está um preço um pouco acima do que a gente realmente paga. Mas, é o que eu disse, a gente pode fazer a nossa carta de agulhas, né? Então você pode, com menos agulhas do que 8, você pode também fazer um trabalho bem legal. Eu só queria colocar mais agulhas para vocês poderem ver qual que é o resultado de cada um. Entendeu? No momento eu usei só a de 5, pelo que eu estou vendo a de 5, 0,25. E essa parte eu estou fazendo de 9. É isso, a parte preta sempre sólida, com preto puro. Lembrando que depois eu venho com a Magnum, passando por cima assim, tirando, como eu disse, tirando qualquer tipo de luz e deixando ela bem agressiva, assim, bem sombria, assim. Essa parte em que a maçã, né, da caveira e o olho, eu deixo ela na pele, né, que é a luz. É uma parte pequena, mas que vai dar um detalhe bem legal no final, vocês vão ver. Fazendo agora os pelos também do macaco. Nesse caso eu estou indo com a linha, mas se você quiser tu pode também parte dos pelos com
com a Magno. Eu gosto de marcar alguns lugares com a linha, alguns lugares eu deixo com a Magno e vou mudando. Algumas pessoas preferem ir direto só com a Magno. Algumas pessoas também fazem até com a bucha ou linha. Nesse caso eu misturei um pouco as duas. Essa é aquela partezinha escura também da caveira, que vai bater a sombra. E algumas texturas da parte de dentro da... Como eu disse, você pode trabalhar um pouco solto também, né? Por ser uma caveira. E vocês vão ver que o resultado vai ficar bem legal. Assim. Como eu disse, esse rastelado funciona muito para caveira, mas muito mesmo, porque a caveira tem muita textura. Então esse rastelado ele fica bem legal assim quando você faz como se fosse a sombra, né? Como se fosse a veladura, como se fosse uma veladura, né, na pintura, né? Olha, agora eu estou usando a de 17. 17 reta, então ela dá esse efeito bonitão. Tá vendo? Ela deixa esse pontilhadinho de agulha assim que eu acho bem legal também. E aí parte de cada um. A pessoa já pode ir direto do preto também, como eu fiz na parte do nariz, e ela pode ir também do médio e assim escurecer um pouco as partes mais de profundidade da caveira. Né? Aí eu trabalho do mesmo jeito, texturando. Ficou bem legal ali, eu fiz uma linha um pouquinho mais grossa entre o dente do macaco e a caveira. Vocês conseguem ver que não se mistura, vocês conseguem ver bem separado os dois elementos, assim, e ao mesmo tempo é a mesma tatu. Né? Isso é bem importante, você poderia fazer só com sombra do lado, mas na cicatrização eu já não sei se ficaria tão legal. Eu prefiro trabalhar com esse tipo esse tipo de procedimento, né? Eu coloco linha onde precisa, eu separo os elementos, eu procuro deixar, como eu disse, a pele no lugar certo também, que a pele é super importante. Ela ajuda muito também quando está cicatrizado a você conseguir ver melhor o desenho, né? Nessa questão do desenho, vocês viram que ficou bem adaptado também a perna, né? Vocês viram que você consegue ver tanto o macaco quanto a caveira, você consegue ver bem, você consegue ver de longe, sabe? Você tem uma noção do que é o desenho. Isso também é muito importante. Você conseguir ver o que você está fazendo, né? E o macaco tem outro tipo de textura, né? Vê que no mesmo desenho a gente conseguiu fazer dois tipos de textura. Né? Agora a gente vai fazer mais uma textura de ruga, né? A ruga do macaco com alguns pelos também, mas bastante ruga assim na cara dele mesmo. Reparem que agora eu vou tirando essas luzes que vocês viram, mas continua claro o local. Reparem que eu estou tirando a luz da gengiva. Entendeu? Porque a luz estava ficando mais forte do que o próprio dente. Entendeu? Então, nesse caso, eu quero que destaque mais o dente do que a própria gengiva. Então, eu tiro essa luz que teria
cinza mais claro de toda forma, mas eu retiro essa luz e deixo a luz realmente onde é necessário. Como vocês podem ver na parte de cima ali também da caveira, que você consegue ver de longe,